Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em alguns textos antigos de uma forma um pouco diferente. Não como relíquias, mas como uma espécie de planta arquitetônica, sabe? Um guia para construir algo que faça sentido, algo com um propósito que dure. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Num mundo que parece tão estável, como é que a gente cria alguma coisa, um legado, um valor, uma estrutura que realmente aguenta o tranco do tempo? É isso que a gente vai investigar hoje. Beleza, então vamos lá. Antes de a gente olhar para a planta baixa, para o projeto em si, a gente precisa entender o terreno onde vamos construir. E os textos que estamos analisando começam justamente com uma avaliação bem honesta dessa nossa fundação. E olha, essa citação de Romanos já chega com os dois pés na porta, né? Ela define o problema de forma bem direta. A perspectiva aqui é de uma imperfeição que é universal, um ponto de partida que não é de força, mas de uma falha que todos compartilhamos. E o mais interessante aqui é ver como esse tema do caos aparece em todo lugar. A gente vê isso no nível social, com essa desonestidade geral que o Salmo descreve, e também dentro de casa, com o conflito doméstico que Provérbios retrata. Ou seja, é um problema que se espalha por todas as áreas. Então, se a gente junta as peças de Romanos e dos Salmos, o quadro fica bem nítido. Não são só uns errinhos aqui e ali, sabe? É uma série de sintomas que apontam para uma condição mais profunda. A língua que engana, os lábios que bajulam, o coração destrutivo, a rapidez para fazer o mal, uma desconexão total de um padrão mais elevado. Tá, com uma base dessas, toda rachada, a pergunta que fica é: e aí? Estamos condenados a construir em cima de areia movediça? Felizmente, os textos não param no diagnóstico. Eles também apresentam uma solução, um tipo diferente de fundação, uma sobre a qual, de fato, dá para construir algo duradouro. E a peça central dessa nova fundação é o conceito de justiça. Mas atenção, é fundamental entender o que isso significa aqui. Não é algo que se conquista por esforço próprio, por seguir as regras perfeitamente. É apresentado como algo que se recebe, como um presente. E aqui, nossa, aqui tá o ponto de virada da história toda. A ideia de justificação não como uma conquista pessoal, mas como um presente, um dom da graça. É uma mudança radical. Em vez de tentar consertar a fundação antiga, a proposta é receber uma completamente nova. Olha que contraste forte que o Salmo 12 faz. De um lado, a gente tem a fala humana descrita como instável, que não dá para confiar. Do outro, as palavras divinas, comparadas à prata purificada ao extremo. A ideia é que sim, existe um padrão confiável e verdadeiro no meio de todo o caos. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, mas e na prática? Como é que isso vira algo real, palpável? Bom, o livro de 1 Crônicas nos dá um estudo de caso sensacional sobre a preparação para construir o templo, um projeto de uma escala, assim, monumental. Para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, olha só esse número: 100.000 talentos de ouro. É uma quantidade astronômica que a gente nem consegue converter direito para valores de hoje. Isso já mostra de cara que não era uma obra qualquer, era para ser um legado. E o ouro era só a ponta do iceberg. Pensa só, 1 milhão de talentos de prata, quantidade de bronze e ferro que nem dava para pesar de tanto que tinha, madeira e pedra à vontade. Isso aqui não é só juntar material, isso é planejamento de mestre, é uma dedicação de recursos que é de cair o queixo. Mas a gente sabe, né? Quem já liderou qualquer projeto sabe que não adianta ter só o material. O que faz a diferença é a organização. E olha o que eles fizeram: juntaram os recursos, delegaram a liderança, organizaram a mão de obra. E, talvez o mais importante de tudo, alinharam todo mundo em torno de um propósito muito claro e sagrado. É um plano de execução perfeito. Essa instrução de Davi para os líderes, ela revela a alma do projeto. Não era só um vão lá e construam. A ordem era, primeiro, preparem o coração e a alma. A motivação de dentro era o que ia mover tudo por fora. Então, quando a gente olha para trás, para tudo que a gente viu, dá para perceber um fio condutor, né? Como esses textos, que parecem tão diferentes, na verdade contam uma única história sobre como construir algo que realmente importa, mesmo começando de um lugar imperfeito. A jornada que a gente fez aqui tem uma estrutura bem clara. Começa com o reconhecimento honesto do problema, da nossa fundação rachada. Depois, avança para a aceitação de uma provisão externa, uma base sólida que vem da graça. E, finalmente, tudo isso culmina na prática,
transformar essa confiança em ação organizada, focada num propósito maior. Se a gente fosse resumir tudo numa única ideia, seria esta a progressão. É um movimento que vai do reconhecimento da falha para o abraço da fé como uma nova fundação e, a partir dessa fé, o engajamento na ação construtiva e cheia de propósito. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Hoje, nos nossos grandes projetos, seja na vida pessoal, na carreira, na comunidade, quais são as plantas, os projetos que nos guiam? O que estamos tentando construir? E talvez a pergunta mais importante de todas, em cima de qual fundação estamos construindo? Porque a resposta para isso pode ser a diferença entre algo que desmorona e algo que de fato permanece.